Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje trata da última aparição do Cristo ressuscitado no evangelho de São João. E é uma aparição muito bonita. No primeiro momento, eles não são capazes de identificar que é o Cristo que se aproximava dele. Eles reconhecem o Cristo num sinal. Aliás, o primeiro sinal que o Cristo realizou, despertando a vocação deles, a pesca milagrosa. Naquela ocasião, Jesus disse a esses mesmos discípulos: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Ser pescador significa enfrentar o perigo. Isso nós sempre falamos na homilia. Ser pescador naquela época em que não existia nenhum tipo de luz artificial, nem GPS, nem bússola, nem motor, você entrar no mar à noite, com perigo de tempestades, com perigo de perder-se das marés, etc., exigia muita coragem. Naquela época em que Pedro foi chamado, ele não estava pronto. Ele ainda não tinha passado pela experiência que ele precisava passar. Assim como Jesus passou pela cruz, Pedro também teve que enfrentar a cruz dele. E qual foi a cruz de Pedro? Não estou falando com a cruz do martírio que ele enfrentará no fim da vida. A cruz de Pedro foi ver que ele não era forte como ele pensava que era. Quando Jesus fala que vai ser traído e entregue, o que Pedro diz? Senhor, onde quer que o Senhor vá, eu vou junto. O que o Senhor enfrentar, eu enfrento também. Jesus responde: Pedro, antes do galo cantar, tu terás me negado 3 vezes. E assim acontece. Pedro não tinha em absoluto entendido o plano de Deus, que era necessário que o Filho de Deus desse a vida por nós. Mas a força transformadora da Páscoa, a força do Espírito do Cristo ressuscitado, transforma Pedro. Na primeira leitura nós vemos aquele mesmo Pedro que negou o Cristo por medo, enfrentando os doutores da lei e os sacerdotes do templo. E ele não tem medo de dizer: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o na cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. É importante nós entendermos isso, observando a missão de Pedro. Também nós, muitas vezes, superestimamos as nossas forças. Também nós, muitas vezes, achamos que não vamos falhar, e falhamos, erramos, pecamos, sentimos fraqueza na nossa vida. Nesse momento é necessário entender o sentido da cruz de Cristo e da sua ressurreição. O Apocalipse fala que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará. Hoje, particularmente, ele fala: ao que está sentado no trono, isto é, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, louvor, honra e glória para todos sempre. Nós temos que entender que tudo pertence a Deus, e que muitas vezes as nossas forças não serão suficientes, como não foram as forças de Pedro. Quando Pedro é perguntado por Cristo 3 vezes, há uma coisa que nos salta aos olhos. Aqui nós vemos o Cristo dando a segunda chance a Pedro. Primeiro ele pergunta: Pedro, tu me amas mais que estes outros? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: apacenta meus cordeiros. Na terceira vez o Evangelho diz que Pedro ficou muito triste, porque Jesus perguntou 3 vezes. Nós sabemos que isso remete àquela passagem onde Pedro havia negado 3 vezes. E por fim ele se abandona à misericórdia de Deus. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe até onde eu sou capaz de chegar. O Senhor sabe o caminho que eu tenho que percorrer. E aí Jesus anuncia: quando você era jovem, você se cingia, o hábito de amarrar a túnica naquela época para ela ficar mais curta
e a pessoa poder andar confortavelmente, ir aonde você queria. Mais tarde outros vão te amarrar e te levar aonde você não quer ir. Por enquanto, segue. A missão de Pedro de apacentar as ovelhas continua até hoje com o nosso Papa, mas também conosco. E é muito importante que nós tenhamos esse senso de responsabilidade e de amor. Muitas pessoas comparam Pedro com Judas. Judas traiu Jesus. Se nós levarmos ao pé da letra, Pedro também o negou 3 vezes e tinha dito que não iria negá-lo nunca. Mas o que acontece? À medida em que Judas se lança ao desespero e perde a esperança, Pedro não. Pedro continua firme junto do Cristo, mesmo sem entender, mesmo saber que tinha falhado. O Cristo faz com que ele confronte o erro que ele cometeu, que ele entenda onde ele falhou, para que de agora em diante ele possa ser mais realista, mais firme, mais forte. Nós também temos a função de apacentar as ovelhas. Eu, como padre, devo ser pastor do povo que a igreja me confiou. Mas marido e mulher devem ser pastor um do outro. Os pais têm que ser pastor dos seus filhos. Tão importante no mundo de hoje, onde muitas vezes se delega a escola, o YouTube, a televisão, a formação de coisas tão importantes no interior das crianças. Pai e mãe têm que ser pastores. E se nós erramos, se nós caímos, a misericórdia de Deus nos chama a continuar caminhando. Saber que às vezes nós vamos ser levados por caminhos onde nós não gostaríamos de ir. Mesmo assim, confiaremos em Deus, apacentaremos o seu rebanho. Por fim, há um jogo de palavras muito bonito nesse evangelho que se perde na tradução. Quem é fã do padre Marcelo Rossi sabe que ele lançou livros sobre 2 tipos de amor: o amor ágape e o amor filia, o amor amizade. O amor ágape é o amor chamado divino, o amor desinteressado, o amor puro que nos aproxima de Deus, o amor doação. O amor filia é o amor amizade, o amor gostar de alguém, estar bem junto de alguém. Aqui, as 2 coisas são traduzidas como amar, mas Jesus pergunta com o verbo agapeu: Pedro, você me ama? E Pedro responde com o verbo fileu: Senhor Jesus, eu gosto de ti, eu sou teu amigo. Ele não é capaz de comparar o amor que Jesus tem por ele com o amor que ele tem por Jesus. Ele sabe que ele sai perdendo. E Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes Pedro responde: Senhor Jesus, eu gosto de ti, eu sou teu amigo. Muito bonito pensar nisso. O que é o amor humano comparado ao amor divino? Pedro descobriu isso, e por isso ele é capaz de continuar firme na sua missão. Amemos a Deus com todas as nossas forças, com todas as nossas capacidades, mas saibamos que nós nunca vamos amá-lo tanto quanto ele nos ama. Volto sempre àquela frase que nós dizemos antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Nós não merecemos a presença de Deus. Ele vem até nós porque ele nos ama como Pai, e não há nada que nós possamos fazer para merecê-la. O que nós poderíamos dar em troca para alguém que deu a nós a sua vida? O que nós poderíamos dar em troca, por exemplo, aos nossos pais, por recompensa a tudo que eles fizeram por nós, desde a nossa educação, os cuidados com a nossa saúde, os gastos financeiros. É muito interessante nós percebermos como nós somos muito mais amados do que nós amamos. Até quando chega o momento da nossa maturidade, onde nós devemos amar cada vez mais e mais intensamente. Filhos que foram amados devem se tornar pais que amam. Isso é a síntese da vida cristã. Reconhecer que o amor de Deus, o amor que nós recebemos, é muito maior do que o amor que nós somos capazes de dar. Isso gera no nosso coração a gratidão, e a gratidão nos conduz. O coração de Judas não era um coração grato,
E essa é a grande diferença entre ele e Pedro. Pedro é capaz de descobrir a grandeza de Deus e confiar na sua misericórdia, mesmo se sentindo indigno. Que isso nos dê muita força nos momentos de provação, nos momentos de confrontar a nossa fraqueza, para que também nós possamos sentir em nossa pele, em nosso corpo, em nosso espírito, a força do Cristo ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.